a gente não pode ficar desesperado. Então, por isso que a gente tem que se organizar para vir para Itália. Porque se a gente tá desesperado, tem que conseguir emprego para amanhã, o que é que eu vou estar comunicando? Então, assim, isso é muito sério. Eu preciso saber o meu valor e eu preciso comunicar isso. Olá, Marcela, Olá, olá, tudo boa noite bem? a todos. Então, para quem, enquanto as pessoas estão chegando, vou fazer uma apresentaçãozinha rápida, dizer que a gente, né, esse é o perfil do Grupo Mulheres do Brasil, Núcleo Norte da Itália. Nós temos como objetivo ajudar as mulheres brasileiras no processo de adaptação ao novo país. E a adaptação não tem a ver só com o tempo de permanência, tem a ver com quanto as pessoas estão realmente inseridas na comunidade, na sociedade, conhecem a cultura, né? Então, às vezes, a gente vê que tem gente que chegou há pouquíssimo tempo e está super integrada. E tem outras pessoas que estão há muito tempo, mas que vivem, às vezes, assim, em comunidades só de brasileiros. Não que isso seja ruim, tá? Não estou julgando, sem julgamento nenhum, porque cada um escolhe o seu caminho. Mas Mas vive na Itália como se ainda estivesse no Brasil, né? Tipo, isso. Por exemplo, eu moro na Itália já há 4 anos, mas eu trabalho no Brasil. Então, é um pouco estranho, né? Porque assim, a gente está aqui, tá lá, eu falo com as pessoas, mas eu tenho que falar lá com o horário de lá, porque como referência deles é de lá. Eu não falo em italiano no meu dia a dia de trabalho. Então, é um outro tipo de integração, né? Não que seja ruim, não estou dizendo isso, é só diferente. E a gente está querendo, né? Nós iniciamos o nosso grupo, criamos o nosso grupo no ano passado, e a gente estamos cheias de ideias para esse ano. E é com muita satisfação, Marcela, que a gente te recebe aqui hoje. Estamos muito contentes em você ter aceitado o nosso convite. Sim, porque carreira é um tema que mexe com todo mundo, né? Quando a gente muda de país, independente do motivo, né? Independente das motivações que fazem com que a gente mude, a gente tem que... Isso balança, né? Assim, a não ser que a gente mude por motivos profissionais, tipo, recebi uma proposta, vou mudar de país para trabalhar lá, não sei o quê. Aí pesa o outro lado, né? Pesa o lado da família, talvez. Então, assim, no nosso grupo de mulheres brasileiras que moram aqui na Itália, que estão com a gente tem muitas pessoas que estão repensando as suas carreiras, né? E por isso que eu digo que é com grande satisfação que a gente te recebe aqui hoje. E aí eu vou abrir o espaço para você se apresentar, para quem ainda não te conhece. E depois a gente parte para as nossas perguntas, para o nosso bate-papo. muito obrigada. Para mim é um prazer estar aqui. Eu estou muito feliz. Inclusive, eu vou me apresentar, depois eu vou falar um pouco daquilo que a gente vai estar fazendo. Eu me chamo Marcela Oliveira, vivo na Itália há 10 anos já. Eu vim aqui passar férias de Natal e fiquei. Então, isso eu já aviso para todo mundo que a Itália é muito perigosa. Então, quem vai vir passar férias, assim, toma cuidado, porque senão você fica e não volta mais. Então, eu sou formada em psicologia no Brasil. Aqui na Itália eu fiz mestrado em psicologia das organizações do marketing. Então, eu estudei para trabalhar no setor de recursos humanos aqui na Itália e eu trabalho no setor de recursos humanos. Além disso, durante a minha tese, durante o meu mestrado, eu fiz uma tese que significa, eu estudei o processo de inserção dos brasileiros no mercado de trabalho italiano. Além disso, eu fiz várias outras pesquisas paralelas, que uma delas eu acho que interessa a gente, inclusive eu falei para o pessoal ler o artigo. Eu estudei o impacto do trabalho na vida das mulheres quando elas decidem vir aqui para a Itália para trabalhar. Então isso é bem significativo, de repente, inclusive, a gente pode fazer uma live somente com esse tema, que daí tem muito pano para manga. Então é isso. Então, desde 2015, eu trabalho ajudando, suportando, dando todo o suporte necessário para brasileiros, italianos e outros estrangeiros encontrarem trabalho na Itália, porque eu sou especialista no mercado de trabalho italiano e especialista em carreiras. Nossa, assim, bem legal. Eu vou fazer pesquisa, né? Porque agora Bem para... Somos colegas de profissão. Eu sou psicóloga, também me formei no Brasil, mas não conheço nada
do mercado de trabalho italiano. Então, vou te fazer várias perguntas de curiosa. Então, vamos lá. Cheguei na Itália. Vamos pensar assim numa mulher que chegou na Itália. Como que eu posso fazer para me sentir confiante e procurar um trabalho na Itália? Pensando assim, brasileira, a gente não está falando para qualquer mulher, né? A gente está falando aqui, na verdade, tudo bem que não tem só brasileiras, tem alguém que falou, eu sou brasileira e portuguesa, né? Podem ter pessoas de outros países também, mas... O que eu posso dizer? A primeira coisa é que, aquilo que eu sempre falo, e vou repetir de novo, é que quando a gente mudar de país, não é como mudar de roupa. Tem um impacto muito grande na nossa identidade profissional, identidade social, né, identidade pessoal, né? Então, assim, geralmente já tem um abalo bem importante, porque é difícil, é um processo novo, é um processo de transformação e de mudança, e que muitas vezes a gente não se prepara para isso. A gente chega aqui, então a confiança, ela é abalada. Quando a gente muda de país, quando a gente procura emprego aqui na Itália, geralmente a gente sente menos. Então, a primeira coisa que eu quero dizer para você que está nos escutando agora é que todo o percurso que você fez até agora, ele não vai ser jogado no lixo porque você está aqui na Itália. Não é que você vai perdendo as competências enquanto você está viajando de avião até aqui. Então, a confiança, a autoestima profissional é uma coisa muito importante, porque sem ela você não vai conseguir, desculpa o termo, vender o seu peixe. Ok? Então, assim, a gente tem várias técnicas que a gente utiliza, mas eu acho que aquela mais importante é que você não pode esquecer de quem você é, das suas conquistas. Você é aquilo que você viveu até hoje. Então, você não está começando do zero. Você está começando da onde você parou no Brasil, né? Então, o background, tudo aquilo que você construiu, está com você. Isso é importante. Né? Então, essa consciência. Então, isso eu gosto muito. Eu já te ouvi falando algumas vezes e você sempre fala, a gente não pode achar que vai começar do zero. A gente teve uma carreira que não foi fácil de ser construída, né? Porque assim, se você se graduou se você fez uma faculdade, concluiu uma faculdade, pelo menos 4 anos você estudou. Então, assim, alguma coisa você tem, né? Alguém colocou aqui, falar a língua é fundamental. Isso a gente sabe que não podemos abrir mão disso, né? Falar a língua é fundamental. A gente não parte do zero, né? A gente traz um background. Como é que a gente faz para esse nosso background ser valorizado? A primeira coisa é sempre a mesma. Você tem que acreditar que tem valor, porque as pessoas acham, eu estudei no Brasil, então não vale. Não existe isso. Você estudou no Brasil, vale aqui na Itália também. É claro que tem regras para seguir. Então, vamos lá. O que acontece? Importante. Existem profissões que são regulamentadas e profissões que não são regulamentadas. Então, vamos dizer assim, que eu sou do âmbito do marketing, administração. Então, essas são profissões não regulamentadas. Isso significa dizer que o importante é que você saiba fazer. Ok? É claro que você pode fazer a sua declaração de valor no Brasil, no consulado italiano no Brasil, mas você não precisa fazer mais nada. Tipo não assim, precisa disso, né? Para algumas profissões você precisa ter o reconhecimento, para outras não. Exatamente, porque são 2 processos diferentes. A declaração de valor no Brasil, você vai traduzir o teu documento, teu diploma, vai levar para o consulado italiano no Brasil e eles vão dizer que aquele documento é válido. Ok, esse é o trabalho. Por quê? Se por um acaso alguém pergunta para você, você pode apresentar. Lembrando que os italianos eles não vão perguntar. Tipo, isso não é comum. Ok? Então, aquilo que eu estou querendo dizer é que o percurso que você fez, seja de estudo, seja de experiência de trabalho, elas são válidas aqui na Itália, né? Tem algumas profissões como médicos, advogados, enfermeiros, que nesse caso, aquilo que vocês precisam fazer é fazer o teu reconhecimento aqui. Uma coisa muito importante, a primeira coisa é a gente entender que vale.
o nosso background vale aqui na Itália. O segundo passo é entender que partes burocráticas, o que a gente precisa fazer. Por exemplo, tipo, partindo da parte básica, porque às vezes o pessoal, a gente precisa estar regular no país, então você precisa ter um visto de estudo, você precisa ter a cidadania, etc. Depois disso, é muito importante também você falar italiano, né? Aquilo que eu sempre falo, os italianos falam italiano, então se você bata speak English, they don't, né? Você pode, inclusive, falar inglês, mas eles não falam inglês, eles falam italiano. Somente 8% dos italianos que têm um ótimo inglês. Isso daí é muito... todo mundo concentrado aqui em Milão, ou o pessoal que trabalha na área de turismo. Então, assim, eles não falam inglês, né? Ou então inglês macarrônico, como a gente chama deles. Então, aquilo que eu tô querendo dizer é que, primeira coisa, você pode e deve trazer a tua experiência aqui para a Itália. Tem algumas partes burocráticas que a gente tem que fazer, sim. Algumas profissões, sim. As outras você só precisa declarar o valor, como eu falei, no consulado. E se você está ok da parte legal. Só a última coisa que eu gostaria de só deixar no ar, depois vem a parte da comunicação. Você precisa saber comunicar, né? Mas... Super importante isso, né? Super importante. Eu me lembro que quando eu cheguei aqui, eu me achava muito inteligente, com os meus anos de psicóloga, mestrado, doutorado, experiência de trabalho. Aí fui ligar para uma empresa que eu queria contratar um headhunter. Assim, uma pessoa física não contrata um headhunter aqui, né? É diferente do Brasil. Então, assim, se eu tivesse no Brasil, eu ia... Né? Tem muitas amigas que trabalham com RH. Então, assim, eu poderia falar bastante do mercado brasileiro. Italiano eu não conheço nada. E eu cheguei aqui com as minhas ideias pré-concebidas, né? Com os meus preconceitos, assim, preconceitos não no sentido pejorativo da palavra, mas como eu achava que as coisas funcionavam, eu achava que era assim no mundo inteiro. E não é, né? Então, assim, a primeira vez que eu entrei em contato com a Marcela já tem muito tempo e foi em função disso. Eu tava procurando um headhunter e não conseguia. Aí, nas nossas primeiras conversas, eu descobri, olha, não é assim. Porque aqui você não pode pagar a ninguém, você não pode contratar uma pessoa para encontrar trabalho para você. Então, isso aqui não existe aqui na Itália. Existem, sim, profissões de headhunter, então eles se chamam assim, mas não é a ideia que a gente tem no Brasil. Então, por isso que é importante, primeiro, a gente entender como funciona aqui na Itália. É do que eu sempre falo, gente, a gente precisa entender o mercado de trabalho italiano. Aí o que as pessoas pensam? Eu preciso de currículo. Eu falo, vocês precisam entender a cultura aqui na Itália. O que as pessoas pensam? Eu preciso de currículo. Então, é muito importante a gente entender como funciona o sistema, inclusive para a gente saber como comunicar no currículo, carta de apresentação, LinkedIn, na própria entrevista de emprego, etc. Isso. Para quem não sabe nada, siga o perfil da Marcela, que ela dá ótimas dicas ali sobre isso. Aprendi muito sobre essa experiência aí do que o mercado é muito diferente, né? Assim. E aí, assim, de que forma você acha que as experiências internacionais, tipo assim, o meu background do Brasil, podem ser valorizados aqui? Né? Você falou do processo, como é que a gente faz, tal, para legalizar as coisas, os documentos. Mas, assim, quais são assim, de que forma ter uma experiência internacional faz com que pode ajudar na busca de um trabalho, por exemplo? Eu vou abrir um parêntese. Eu entrevistei uma headhunter italiana no meu perfil de italiano, que eu tenho 2 perfis. E eu fiz essas perguntas para ela, porque toda vez quando eu falo, todo mundo acredita em mim, obviamente, mas fica assim, uma brasileira que tá falando, né? E eu entrevistei ela de propósito, né? Para as pessoas escutarem da boca de um italiano, né? Headhunter aqui na Itália, inclusive, há uma live fantástica. Se você quiser ver, nos escreva nos direct que a gente envia, mas vale a pena assistir a live, inclusive, em italiano. Mas vamos lá. A primeira coisa é que quando a pessoa tem um background fora da Itália, é visto como uma coisa muito positiva. Por quê? Vai ter a mente vai ter a mente aberta, é uma pessoa que está habituada, é uma pessoa mais flexível, é uma pessoa que geralmente
vai fazer sempre um pouco mais, né? Loro dicono que ha fame, não? Então eles dizem que um estrangeiro ele chega aqui com fome, ele chega aqui querendo fazer acontecer. A gente sabe que é verdade. E você ser estrangeiro, experiências internacionais, significa dizer que você sabe mais do que uma língua. Que é aquilo que uma vez eu escutei essa frase, que nunca mais eu vou me esquecer, e dizia assim: a gente não tem que ter vergonha do nosso sotaque, por exemplo, quando a gente fala italiano, porque o nosso sotaque significa dizer que mínimo eu falo uma língua mais do que você. Mínimo. Né? Então a gente não tem que ter vergonha do nosso sotaque. O meu sotaque mostra a minha história, mostra como eu fiz para chegar até aqui. Né? Então, assim, isso é fantástico. Então, a gente não tem que ter vergonha disso. Porque a valorização começa com a gente. Porque os italianos, eles veem a gente como recursos importantes. É importante dentro de uma empresa a gente ter, como é que eu posso dizer? Empregados que falam de diferentes culturas. Então, isso é uma coisa, é uma riqueza para a empresa. Então, a empresa sabe disso. O problema é que muitas vezes não sabe. A gente tem vergonha do nosso sotaque, tem vergonha disso, tem vergonha daquilo, mas eu estudei no Brasil, que é terceiro mundo. Vai estudar aqui na Itália. Tem uma diferença muito grande. No Brasil, a nossa educação, ela nos ensina a fazer coisas. Aqui na Itália, eu fiz meu mestrado aqui. Aqui na Itália é uma educação muito teórica. Então, eles saem da universidade. Vou citar um exemplo de psicologia. No primeiro semestre de psicologia, eu já acompanhava um psicólogo. Eu já podia acompanhar um psicólogo. Né? Depois do primeiro ano, você já pode fazer estágio. A gente vive muita prática. Aqui eles terminam a graduação, termina mestrado, sem ver um paciente na frente. Aí vai fazer a escola Psicoterapia. de especialização, e é ali que eles começam a ver. Então, assim, acho que tem que ter orgulho do nosso background, né? No Brasil, a gente aprende a fazer na raça. Eu tô dizendo alguma coisa diferente? Me digam aí, né? A gente aprende a fazer na raça, a gente trabalha, a gente estuda. Quantas pessoas, né, tem filho, a gente aprende a fazer. Gente, isso é fantástico, essa garra, a gente tem que trazer para cá. Porque é isso que vai fazer a diferença. Você vai para a entrevista de emprego, encontra uma pessoa segura, que sabe aquilo que está fazendo, né? Que tá a fim de fazer a diferença. Por que eu não vou contratar essa pessoa? Porque tem uma outra nacionalidade. Os italianos, assim, eles podem ser tudo, mas burros não, né? E eu acho assim, uma coisa, só eu complementando, sem se querer te cortar, mas assim, eu acho que na hora, eu também gosto muito disso, de dizer que assim, são experiências diferentes, são caminhos diferentes, nem melhor, nem pior, e a gente tem que aprender isso. Eu acho que assim, os meus anos, o maior desafio para mim na mudança foi enxergar as coisas como sendo diferentes. Em vez de fazer comparação com o que eu vivia aqui e o que eu vivia no Brasil, isso é melhor, aquilo é pior, eu preferia isso, preferia aquilo. Eu posso ter as minhas preferências, mas eu tenho que pensar que as coisas são diferentes. Então, assim, se as pessoas vivem de formas diferentes, assim, cada um tem a sua visão de mundo. E eu sabendo que isso que é diferente, eu acho que eu ganho dessa forma, tendo a minha visão de mundo. Exatamente. E conhecendo a visão de mundo do outro. E na hora que eu tenho certeza disso, certeza não, que eu tenho consciência disso, eu posso partir para uma conversa dizendo: aqui vocês fazem assim, que interessante, no meu país eu fazia de outro jeito. E se eu falo disso com uma certa propriedade, porque o que eu fiz e ninguém vai questionar o que eu fiz, né? Eu acho que o outro já consegue perceber isso, né? Já consegue, foi o que você falou no início, é preciso a gente ter uma confiança. Como é que a gente vai ter essa confiança? Primeiro a gente conhecendo as nossas habilidades, né? A gente conhecendo o que a gente sabe fazer, porque assim, podem dizer que isso eu não sei fazer, sei lá, me darem alguma coisa para eu fazer que eu não vou saber fazer, realmente eu não sei, mas aquilo outro eu sei fazer, e aí eu mostro que eu sei fazer, né? Mas aí eu preciso ter confiança, porque se eu tiver com medo, né, é difícil me posicionar. Não sei se eu tô fugindo, assim. Exatamente. Não, é assim. Então, assim, por isso que eu tô dizendo, a gente tem um background. Então, eu tô falando pra gente valorizar o nosso background, porque geralmente a gente chega aqui e a gente acha que eu não estudei latino, nem grego. E daí? Vou repetir porque esse conceito é importante. A gente tem o famoso complexo do cachorro vira-lata. Então, muitas vezes a gente tem essa tendência de achar que a gente é menos,
que a gente é de um país de terceiro mundo, que a gente é o último da fila do pão. Gente, não existe. Inclusive, o último da fila do pão consegue observar mais, né? Consegue observar a fila toda. Então, a gente tem que parar de valorizar o outro. Então, por isso que essa ideia eu concordo. A gente vê como diferente e não como superior. Não é superior, é diferente. Então a gente aprende, a gente cria um diálogo, né? A gente troca ideias, né? Eu ensino o meu método, ele me ensina o dele e a gente vai trocando. E assim funciona. Agora, vou te fazer uma pergunta delicada, assim. Olha, Tipo, vai. você acha que as brasileiras ganham menos? Vamos pensar assim, será que alguém vai me contratar e vai me pagar menos porque eu sou brasileira? A Depende. outra coisa, será que no, concorrendo a uma vaga com uma italiana, vão preferir uma italiana porque fale melhor? Ou existe a possibilidade de. Tudo bem, você falou, é bom viver em outro país, abre a mente, mas será que os italianos têm essa visão também? Tá, eu primeiro. Tudo depende, né? Assim, eu sei, a gente não pode generalizar, a gente está falando de pessoas, Mas a né? gente A gente não. vai discutir o que significa esse depende, né? Então, ela, se possível. Bota a tua pergunta aqui. Eu tô dizendo para todo mundo colocar aqui, porque daí no final a gente consegue achar as perguntas, tá? Porque é muito Sim, algumas eu tô anotando até para a gente não perder. Algumas que é para. consegue responder. Então tá, a primeira coisa, a primeira pergunta é, Marcela, as brasileiras ganham menos por serem brasileiras, né? Ou oferecem menos? Depende. E isso vai muito daquilo que a gente está dizendo até agora. Depende da postura. Ok? Então, se eu chego como uma coitadinha, ok? Todo mundo vai me tratar como coitadinha. Então, assim, a postura, a comunicação, ela é muito importante. E também tem uma outra coisa. Eu preciso conhecer o mercado. Eu preciso saber como funciona aqui, que tipo de contratos existem, como é o sistema de remuneração. Assim, ó, tem um monte de artigos que eu escrevi gratuitos que você pode ler e entender como é o sistema de remuneração aqui na Itália. Aqui, por exemplo, numa entrevista de emprego, eles perguntam quanto você quer ganhar, qual é a tua pretensão salarial, ou você já chega lá Eles podem com. perguntar também Podem perguntar. questão salarial, por isso que eu preciso saber quanto que é o meu salário aqui na Itália. Então, isso é muito, muito, muito importante. Porque a pessoa, inclusive, ela pode me oferecer 3 euros a hora. E eu vou dizer não. Ok? Então, eu não vou aceitar nada que é menos do que as pessoas deveriam pagar. Então, isso é muito, muito importante. Então, Ok. essa é a primeira coisa. Então, as pessoas podem oferecerem o que elas quiserem e eu não vou aceitar, se eu sei o meu valor. Então, as pessoas podem me oferecer menos porque eu sou brasileira, porque eu sou estrangeira. Sim, eles podem, inclusive, tentar. Mas isso não significa dizer que você vai aceitar. Então, por isso que eu preciso ter a informação. Porque se eu chego ali, a pessoa me pergunta, já para fazer um teste, quanto você gostaria de ganhar? E eu digo, o importante é trabalhar. Trabalho, inclusive, de graça. Não, não, não tô brincando. Sabe quantos alunos dizem assim, não, Marcelo, eu trabalho até de graça. Errado. Por isso você não está encontrando trabalho. Porque aqui não tem, aqui a gente não tá na cultura brasileira. Na cultura brasileira, trabalhar de graça significa dizer que a gente tá querendo mostrar serviço. Aqui ele vai dizer assim, poxa, você está oferecendo de graça, não é bom. Tá. Tinha uma. Gente, atenção a essa dica, hein? Não vamos falar isso nem brincando. Nem brinca, Eu tô rindo, mas é sério, tá? Tô rindo assim, tipo, um pouco de desespero, porque a gente não conhece e a gente é bem. pode cometer esses erros. Tinha uma arquiteta, Carla, ela foi uma das minhas primeiras alunas, e eu me lembro, e ela chegou desesperada no meu curso e falou assim, Marcela, mas assim, os italianos não me querem nem de graça. Eu já ofereci voluntariado, que não existe esse tipo de voluntariado, eu já ofereci voluntariado só para ter uma experiência. Eu falei, é isso que você está fazendo errado. Porque uma pessoa que conhece um valor, por isso assim, ó, eu não negocio o preço.
Eu não negocio o preço e ensino os meus alunos a não negociarem. Gente, não é que a gente tá aqui quem dá menos. Inclusive, isso aqui na Itália não existe, né? Não existe você comprar uma coisa e dizer assim, ah, mas eu posso pagar menos 5 euros. Ele vai olhar para você, o preço é 10. Você quer, você compra. Você não quer, não compra. Então, assim, ele vai ficar olhando para vocês da onde você vê. Aí você, Brasil. Né? No Brasil sempre a gente consegue negociar, sempre tem um jeitinho. Aqui não existe isso. Então, a gente tem que ser firme. Né? Eu tenho que saber quanto é que eu ganho, tenho que estar informado, a pessoa me oferece um tipo de contrato, eu aceito não. Então, não existe esse negócio. Inclusive, eu estava falando com uma aluna minha, puxando a orelhinha dela. Espero que ela esteja aqui. Ela falou, ah, Marcela, me ofereceram, me disseram para eu pagar para fazer uma formação para depois me contratar. Eu falei, não. Eu faço isso não? Quem sabe ela que acabou de entrar. A gente não existe eu pagar para começar a trabalhar, gente. Isso é arriscado. É arriscado. E a gente faz isso principalmente quando a gente entra como é que eu posso dizer? Na atmosfera do desespero. Aquilo que eu sempre falo para vocês não, a gente não pode ficar desesperado. Então, por isso que a gente tem que se organizar para vir para a Itália. Por isso que a gente tem que planejar. Porque se a gente está desesperado e tem que conseguir emprego para amanhã, o que é que eu vou estar comunicando? Quando a gente está desesperado, só aparece assombração. Né? Então, assim, isso é muito sério. Eu preciso saber o meu valor e eu preciso comunicar isso. Então, se eu vou numa sensação, aceito qualquer coisa, a pessoa vai me oferecer qualquer coisa. Aí daí você não vai dizer que é preconceito. Então, assim, qual você, por exemplo, uma brasileira que está ouvindo a gente aqui, que já está na Itália, que não se planejou, ou sei lá, por qualquer razão ela está aqui e agora ela precisa arrumar um emprego. Ela quer voltar a trabalhar, ela quer. Tem muita gente que fala realmente que quer, por exemplo, eu queria ganhar qualquer coisa. Só para ter um dinheirinho, assim, para eu não ter que ficar pedindo dinheiro. Já ouvi muito isso, né? Para eu não ter que ficar pedindo dinheiro para eu poder fazer minha unha, para fazer o cabelo, para eu poder fazer uma compra, para eu sentir que eu tenho um dinheiro meu. E aí é qualquer coisa, né? Porque a motivação é essa. Eu quero isso. O que ela faz, assim? Então, ela primeiro tem que... O que você recomenda? Vai procurar uma agência de emprego? Vai estudar um pouco mais como é o mercado de trabalho? Tudo bem, a gente já sabe. Vai lá no perfil da Marcela, vê os textos, conhece um pouco, de repente descobre um curso, de repente até descobre numa live alguém, né, assim, que... Eu conheci uma pessoa por uma live da Marcela. Eu faço um trabalho super específico, alguém que trabalha com empresas familiares. Assim, tipo, nunca imaginei. É tão difícil no Brasil e encontrei alguém aqui na Itália. Mas então é isso. Aí a pessoa vai lá no site, né? Porque é isso também, rede de contato é super importante, né? Conhecer outras histórias é muito importante. Mas então, assim, se a gente está aqui, uma brasileira que está precisando, que está querendo entrar no mercado de trabalho, qual seria a primeira dica que você daria para ela? Vamos lá. Então, a primeira coisa, parabéns, Francine, vai ter uma oportunidade melhor que vai aparecer. Você vai ver. Não existe a gente pagar o pessoal para trabalhar, não. Então, vamos lá. O que acontece? Eu tô aqui na Itália. A primeira coisa é que não existe qualquer coisa. Ninguém vai contratar você por desespero. Ah, não, porque eu tô precisando. Você pode me contratar? Isso é um problema seu, você tá precisando. Eu sou uma empresa, eu não sou Caritas. Eu não sou, tipo, um instituto, né? Whatever. Tipo, eu sou uma empresa. A empresa está preocupada com fazer dinheiro. Então, ele vai contratar você porque você é competente. Então, se a empresa vai contratar você somente porque você é competente, você precisa comunicar competência. Ok? Não desespero. E não tô pegando qualquer coisa. Então, primeiro ponto, definir com o que você quer trabalhar, por exemplo. Primeiro, exatamente. O que acontece? Primeiro, você tem que olhar para você. Você chegou, você fez um caminho até aqui, né? Você percorreu um caminho até aqui. Você sabe alguma coisa. Tipo, o meu primeiro trabalho aqui na Itália, eu trabalhei por 6 meses como garçonete. Eu era terrível. Porque a gente acha que qualquer pessoa pode trabalhar como garçonete, a gente acha que qualquer pessoa pode trabalhar como babysitter, a gente acha que qualquer pessoa pode fazer qualquer coisa, ser cuidador de idoso. Não é assim.
Não é qualquer pessoa. Não é porque esse é um trabalho que não precisa ter uma graduação que qualquer pessoa pode fazer. Esse é um erro. Então, muitas vezes a gente acha que esse é o caminho mais fácil, mas de repente a gente não sabe. Eu era terrível. Não tô brincando. Inclusive, é muito triste. Não, mas assim, mas também é legal você saber qual é a sua motivação, né? Tipo, por exemplo, eu também já morei na Itália nos anos 90, numa época que não tinha internet e as coisas eram super difíceis, e eu cheguei aqui sem falar italiano. E aí eu fui trabalhar num lanchonete tipo McDonald's, era um McDonald's italiano. Então eu cheguei lá, eu não falava italiano, mas para fritar hambúrguer, fritar 18 hambúrgueres em 6 minutos, que eu ainda me lembro disso, não precisava falar italiano. Mas eu cheguei lá e falei, ó, eu falo espanhol, mais ou menos, né? Eu falo português, eu falo inglês, era em Milão, num lugar cheio de turistas. Poxa, então, assim, eu não tinha o italiano, eu não sabia fritar hambúrguer nem batata, mas eu estava disposta a fazer aquele trabalho e eu tinha outra coisa que poderia ser interessante para eles, né? Num lugar de turistas, nos anos 90, que assim, as pessoas não tinham essa coisa de globalização, as pessoas não viajavam tanto. Se hoje 8% dos italianos falam inglês bem, naquela época devia ser muito menos. Então, assim, eu cheguei mostrando alguma coisa, sabe? Isso fez diferença. Foi impressionante, porque, tipo, me chamaram depois e eu não sabia se era para começar ou não. Mas, assim, ali naquele momento, é isso que você falou, sabe? Eu acho que te ouvindo agora, eu relembrei essa história. Exato. Mas naquele momento, trabalhar naquele lugar para mim era conveniente, porque eu queria aprender inglês, eu queria aprender italiano, eu não tinha filho, eu estava num outro ciclo de vida da minha vida. Hoje, por exemplo, eu não gostaria de trabalhar numa loja, sabe? Tanto é que eu não quis fazer esse tipo de. Então, assim, eu botei na minha cabeça que tipo de trabalho eu poderia ter, né? E aí é bom você ver isso, né? As pessoas se. Então, o que eu aconselho? Primeiro, porque o pessoal me pergunta muito, eu não gosto de responder isso. Por mais que eu já escrevi a respeito, a gente vai ter um blog sobre isso, as pessoas me perguntam qual é a profissão mais requisitada na Itália. Falei, não interessa, agora é médico. Você vai fazer uma faculdade de medicina e vai vir para a Itália? Não interessa qual é a mais requisitada. Se você não tá, tipo assim, numa profissão muito específica, todo mundo precisa de um engenheiro. Todo o país vai precisar, não sei, de um médico, um engenheiro, um advogado. Ele não vai precisar. Então, você não tem que olhar para fora. A primeira coisa que você tem que olhar para dentro. O que eu posso fazer? Que a pessoa vai contratar você dependendo daquilo que você pode oferecer. Então, o que eu posso oferecer? Uma outra coisa muito importante para que a mensagem não chegue errada. Eu não estou querendo dizer que se eu não trabalho como psicóloga, eu não trabalho na Itália. Eu estou querendo dizer que eu, como garçonete, eu era terrível. Eu sou uma pessoa que eu gosto de estar com pessoas, eu gosto de comunicar, mas eu não entendo, eu não cozinho, gente. Assim, ó, quando eu vou cozinhar para alguém, eu faço salada, entendeu? Salada aqui na Itália tá lavada e cortada. Então, assim, imagina a pessoa sem ter ali, eu fiquei traumatizada. O italiano é chato com comida, né? Aí eu fui lá e a primeira pergunta de um cliente foi: como é que vocês fazem a carbonara aqui? Eu nunca tinha comido a carbonara na vida, como é que eu vou explicar para esse homem como se faz? Eu já fiquei desesperada. Então, assim, eu poderia trabalhar no âmbito de marketing, eu poderia trabalhar com vendas, eu poderia... Então, vamos lá. Aquilo que eu tô querendo dizer para vocês primeiro eu tenho que olhar para dentro. Que opções eu tenho? O que eu posso fazer? Que competências eu tenho? E aí eu vou criar, não sei, 3 objetivos profissionais. O meu primeiro objetivo profissional, se eu ainda não falo italiano, ou eu falo italiano mais ou menos, eu posso... Por exemplo, eu me lembro de uma cliente que ela ama um cachorro, né? Então, o que ela pode fazer? O primeiro trabalho que ela pode fazer, ela pode trabalhar como dog sitter, se ela não fala muito bem. Eu não vou dizer para ela cuidar de idosos se ela não tem essa habilidade. Então, não estou querendo dizer que a gente... Ou eu sou psicóloga ou não trabalho. Eu preciso ter os requisitos para trabalhar como psicóloga aqui na Itália. Então, enquanto eu vou fazer trabalhos transversais, mas nesses trabalhos transversais eu preciso considerar quem sou eu que eu vou estar executando. Ok? Uma pergunta que eu anotei aqui é que nas empresas de pequeno porte, né? A gente até falou um pouquinho disso, que tem
realmente tem, assim, um certo preconceito em relação às brasileiras. Eu acho assim, você podia falar um pouquinho também de... vamos pensar numa empresa pequena, italiana. Não estou falando... Uma empresa. Na hora de escolher, né, de contratar uma pessoa, ela vai preferir um homem ou uma mulher? Tá. Pergunta difícil essa, né? Tipo assim, vai alguém... E você Ninguém vai dizer. Oi? Eu primeiro vou responder a pergunta que você tinha me feito antes, e depois eu respondo com essa, que essas são muito parecidas. A pergunta que você tinha me feito, desculpa, você tinha feito antes, que eu não respondi, era... Marcela, entre uma mulher italiana e uma mulher brasileira, por exemplo, quem é que avança, né? Quem é que ganha? Vamos lá. Então, depois eu falo sobre homens e mulheres. Então, o que acontece? Qual a diferença entre o italiano e o estrangeiro? Duas. A gente tem duas diferenças importantes. A língua, ok? E o background cultural. Se você entende o contexto Itália e você fala italiano, você concorre igualmente com o italiano. Ok? Então, obviamente, se eu não falo nada de italiano e eu tenho que trabalhar como jornalista, quem vocês acham que eles vão contratar? Ok? Você nem tem requisito para poder executar. Então, isso não é uma questão de preconceito. E o preconceito a gente combate com a minha postura e denunciando. Ok? Eu já denunciei uma vez uma pessoa muito mal educada que tratou o meu cliente muito mal. A gente foi lá, denunciou, depois a gente ainda saiu no jornal. Então, a gente... Se é grave, denuncia. Ok? Se não é grave, denuncia no jornal? Não, eu já chamei a carabineiro, eu chamei os policiais. Eu denunciei mesmo. Discriminação. E depois como eu tava no Comune de Gênova, e eu conhecia, eu já tinha, tipo, eu conheço a jornalista de lá, etc. A gente ainda fez a gente saiu no jornal para falar do nosso projeto, né? Então, aquilo que eu tô querendo dizer é, a coisa é grave, eu denuncio. A gente não tem que ser aceitado, ser tratada mal. Não existe isso, né? Não existe. E a segunda coisa é postura. Entendeu? Eu não me sinto menos do que ninguém. Então, as pessoas me respeitam, né? Os italianos, você sabe que os italianos, eles ocupam espaço, né? Você tá lá na fila do banco, acontece, se mete na sua vida, você coloca. Eles vivem colocando eles no lugar, né? Você coloca a pessoa no lugar, não tô entendendo. Ou então, não pedir a sua opinião. Desculpa. Né? Então, a gente tem que ser confiante. Eu sei quem eu sou. Né? Ninguém... Quem é o louco que vai me tratar mal? Meu Deus do céu. Não existe isso. Né? Não existe. É coisa séria. A gente denuncia. A gente não tá... Gente, num país que não tem lei, Então, a coisa é séria. A gente denuncia. Senão, a gente coloca a pessoa no lugar. Eu não quero trabalhar para uma empresa que faz piadinha, para uma empresa que... E também vai a questão de cultura. Então, o Brasil, muitas vezes, o Brasil é bem visto aqui. Então, toda vez que eu digo que é brasileira, todo mundo abre um sorriso. Se alguém faz uma brincadeira com o carnaval, etc., a gente coloca a pessoa no lugar. Tem um exemplo de uma minha aluna, que é fantástica. Ela estava no bar, trabalhando. Ela estava trabalhando em um bar. E chega um rapaz, né, que ela estava atendendo, e pergunta assim, você é brasileiro? Eu falei, sim, eu sou. E ele falou assim, então... Não, vai. Não, Aí falou assim, dança o samba pra mim. Aí ela olhou pra ele e falou assim, mas você é italiano, né? Aí ele falou, sim, sim. Então, dança a tarantela pra mim. Você entendeu? Então, numa brincadeira, a pessoa colocou o outro no lugar. Marcela, mas assim, até alguém colocou aqui, acho que foi a Leila.
a pessoa tem que ser muito autoconfiante, né, para fazer essa brincadeira, para ter a coragem de denunciar, por exemplo, né? Não é. Desculpa, tá? Minha bateria tá. Mas, gente, assim, ó, tem uma coisa no inglês que a gente fala assim: fake it until made it. Ok? Então, finja até isso se tornar. Ah, Marcela, a gente precisa ter confiança. Tipo, é uma coisa que eu comecei a falar há pouco tempo. Eu sou a pessoa mais medrosa do mundo, né? Então, eu sou uma pessoa normal como você. Então, a gente tem medo, a gente tem insegurança, a gente, né, tem um monte de coisa. E o que é que a gente faz? E daí? O que é que eu faço? Eu subo no avião com medo e tudo. Com medinho e tudo. Então, assim... Ah, gente, tem que ter muita coragem, mas nem todo mundo tem tanta coragem assim. É difícil, é um passo de cada vez. Gente, mas assim, ó, não é questão de coragem. A gente vai e faz, a gente faz aquilo que precisa ser feito. Por isso que parece que é redundante, mas o trabalho começa dentro. Como é que eu vou valorizar? Como é que eu posso me valorizar aqui na Itália? Você que tem que se valorizar. Você que tem que se valorizar. Você tem que conhecer o teu background e a gente tem que dizer não. Você sabia que a maioria dos meus... Isso que é impressionante, né? A maioria dos meus alunos, quando eles fazem, né, todo o percurso, muitas vezes dizem, não aceitam entrevista de emprego. Você vai dizer assim, tá todo mundo querendo trabalho e não quer emprego. Eu me lembro de uma minha cliente que ela recusou um trabalho, se era de 3 mil euros, alguma coisa assim. Eu queria matar ela, né? Porque assim, ó, quem que tá recusando um trabalho de 3 mil euros, né, Carla? Não sei, mas assim, né? Eu falei assim, meu Deus, ela tá seguindo a risca, né? Eu quase morri do coração com ela. Mas assim, não era o trabalho que ela tá procurando. Então a gente diz não até dizer sim. Né? Então, essa confiança a gente precisa realmente trabalhar nela. Mas é importante. Né? É importante. Tô com medo aqui. Não, é assim, eu acho que é super importante a gente trabalhar o nosso medo, a gente ser autoconfiante, mas eu acho que a gente tem que ter muito cuidado de não cair naquele discurso assim, ah, se você quer, você pode, você vai conseguir, porque nem sempre depende só de você, né? Aí a pessoa vai, faz tudo que ela podia, porque também depende de quem você encontra no seu caminho, né? De repente você tá numa cidade menor, você tá... E aí vai assim, poxa, eu não fiz o melhor. Às vezes, assim, é claro que a gente tem que fazer uma série de coisas, a gente tem que dominar o nosso medo, a gente tem que se conhecer um pouco melhor, a gente tem que ter autoconfiança, mas a gente tem que saber onde que a gente está, né? E a gente também tem que conhecer as reais possibilidades, né? Não achar que a gente pode tudo, qualquer coisa, e começar. Eu acho que um segredo é a gente começar por passos pequenos. Sim, mas assim, o que acontece? Quando eu cheguei aqui na Itália, me disseram, você não pode ser psicóloga na Itália. Me disseram isso. Ok. Eu fiquei muito mal, eu chorei tudo aquilo que tinha pra chorar. Depois eu me levantei, falei, não é possível que não tenha uma empresa aqui na Itália que não queira me contratar. Então, a coisa não é que eu vou acordar de manhã e vou dizer assim, eu tenho trabalho. Eu não vou, primeira coisa, eu vou parar de dizer, será que tem trabalho pra mim? E eu vou começar a me perguntar como eu faço para. Porque o percurso não é a afirmação, eu vou ter trabalho, mas é como que eu faço para chegar lá. Como que eu faço para encontrar meu emprego. Então, cada experiência, cada não, eu não vou levar para o pessoal. Eu não vou dizer, é o meu perfil que não é interessante. Eu me lembro que uma das coisas mais importantes que eu aprendi no ano de 2021 é que não importa o que aconteça em torno a mim. O meu valor vai permanecer igual. Eu não mudo porque a pessoa, né, tipo, porque eu fui para entrevista de emprego e não me pegaram. Tipo assim, não é que eu diminuí o meu valor, eu continuo sendo a mesma pessoa. Ok? Não, você trouxe algumas coisas super bonitas, assim, e que condizem, assim, coerentes com o que as pessoas estão comentando, realmente, assim. É claro que a gente primeiro tem que se conhecer, né?
partir para um trabalho de autoconhecimento, de valorização. Mas às vezes as pessoas estão com aquela necessidade, né? Tipo assim, ah, e agora eu preciso de um emprego. E aí também tem um plano B, né? Olha, eu quero fazer isso, eu quero chegar em tal lugar. Mas o caminho, aí eu tenho que conhecer qual é o caminho. Então, primeiro eu tenho que saber aonde eu quero chegar. Depois eu tenho que saber qual é o caminho, quanto tempo vai demorar, né? Assim, o que que eu tenho hoje, o que que eu tenho, o que que eu preciso, qual é o tempo, né? Para ter assim, qual é o tempo para eu conseguir conquistar aquilo que eu ainda não tenho e avaliar se eu posso esperar, se eu posso só me dedicar a isso, ou se eu vou precisar de um plano B para ter um outro emprego, para melhorar a língua, para conseguir pagar melhor, sei lá, para conseguir ficar mais folgada com as minhas contas. Então, assim, isso é super importante, né? Eu acho que a gente tem que ter isso em mente. Planejamento é tudo. A gente não precisa partir, a gente tem que levar em consideração que a gente não saiu do zero, a gente não está começando do zero, a gente tem o nosso background, a gente tem muita coisa. E a consciência é muito importante, não só a consciência minha, mas a consciência do mercado de trabalho. A informação é importante. Então, por isso que eu não adianta dizer eu quero trabalhar como jornalista aqui na Itália e eu não falo italiano. Então, assim, obviamente, eu estou dizendo uma coisa muito coerente. Então, por isso que eu falo que quando a gente tem que olhar para dentro, ver que competências a gente tem e a gente precisa escolher, né? Tipo, ver as opções que a gente tem. Então, tem opções que eu quero fazer que, de repente, eu não posso nesse momento. Porque eu tenho que fazer o reconhecimento profissional, porque eu tenho que melhorar a língua, mas isso não significa dizer que daqui a 2, 3 anos eu consiga fazer. Isso. E durante esses 2, 3 anos, daí o que eu posso fazer? Que competências eu tenho agora que eu posso executar agora? Foi a história que eu contei da cliente antes. Então, se eu não falo italiano, eu posso ser doxita. Se eu quero me tornar veterinária aqui na Itália, eu vou começar como doxita, porque eu não falo italiano, eu não tenho reconhecido o meu título de estudo. Mas daqui a 3 anos eu posso ser. Né? Então, assim, eu digo que as pessoas podem, porque eu acho que ninguém pode dizer que você não pode se tornar aqui. A gente pode ser tudo aquilo que a gente quer, menos infeliz. Mas isso não significa dizer que agora, isso não significa dizer que a gente não tem que pagar o preço, isso não significa dizer que é fácil. Né? Não é fácil, né? Nem sempre vai ser fácil. Assim, a gente tem que ter isso em mente. Assim, é possível. É um percurso difícil que vai tornar que vai tornar você um profissional melhor. Eu escutei uma frase muito interessante, tipo assim, vamos sonhar aqui bem muito agora. Esse é um milionário, bilionário, ele falou assim, que o difícil é chegar até o primeiro milhão. Do primeiro milhão é um pouco mais fácil. Aquilo que ele está querendo dizer que cada ano que passa, cada investimento que você faz, não é 1 milhão que vai tornar você milionário, mas é o percurso que você fez para chegar lá. Então, a coisa mais importante é o percurso. Por isso que eu trabalho muito. A gente não pode agir em base do desespero. A gente não pode agir em base da ansiedade. A gente não pode levar tudo para o pessoal. Não. São escolhas, né? Dog sitter. O que é dog sitter? O que é dog sitter? No Brasil é tipo... Dog sitter é passeador de cachorro. Sorry. É isso? Eu acho que é passeador de cachorro, tudo bem. Então, é isso. Obrigada pela presença de vocês. Obrigadíssima, Marcela. É sempre muito bom conversar com você, é sempre um aprendizado. E tem muitas perguntas sobre carreira universitária, também me interessa para a próxima live, então vamos marcar sim. Todo mundo, a partir de amanhã, né, a gente vai estar fazendo também do post, né, a gente vai estar falando sobre mercado de trabalho italiano para mulheres, e amanhã vai ter um post collab com o Grupo Mulheres do Brasil. Então, estamos... Muito bem. Nos acompanhem, que a gente sempre está falando sobre integração aqui na Itália, trabalho na Itália, e vocês sabem que esse foi um papo muito gostoso. Eu também gostei. Tchau, obrigada. Tchau, tchau. Tchau.